E para a gente comparar se o Galaxy M62 é de fato o campeão do custo-benefício, a gente precisa comparar ele com outros modelos. E aqui a gente vai ver como é que ele se sai diante do A72, do M51 e também do recém-lançado M52. Sim, a Samsung acaba de lançar o Galaxy M52. Ele já trouxe uma pegada um pouquinho diferente, a gente vai ver alguns detalhes dele aqui também, comparando com o M62, e você vai ver que ele veio recheado com um pouco mais de recursos e um processador bem bruto. Muito legal isso aí. Acompanhe porque o vídeo está muito legal. E se você gosta da ideia, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Deixe um like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas e compartilhe com seus amigos, é claro. E o primeiro quesito que a gente vai começar a comparar aqui é o quesito bateria. Nesse aspecto, o Galaxy M62 ele tem 7.000 mAh de bateria. Ele empata nesse quesito com o M51, que também tem 7.000 mAh de bateria. Olha, é bateria suficiente para você chegar até 3 dias de utilização. É claro, se você for um usuário leve. Se for um usuário mais hardcore aí, você deve chegar a 1 dia e meio, talvez até 2. Dependendo do que você faça no aparelho e seu padrão de uso também. Agora, nesse quesito, o A72 tem 5.000 mAh de bateria, bem como o M52 também. Então, nesse aspecto, a Samsung diminuiu um pouco a bateria do M52 e igualou ela com a do A72. Tá? Então, em termos de bateria, o M62 sai na frente junto com o M51. Ainda dentro do quesito bateria, tanto o M62 quanto o M51, o M52 e o A72, todos eles possuem carregador de 25 watts cada. É claro que para carregar 7.000 mAh vai demorar um pouco mais do que você carregar 5.000 mAh. E aí você percebe que há uma pequena diferença aí de tempo que você vai ter que esperar para poder completar a carga. Porque os carregadores são iguais, as baterias são de tamanhos diferentes. Mas olha, é aqui quando a gente compara memória RAM e espaço de armazenamento nesses aparelhos todos, é que você percebe que o M62 começa a sair um pouco adiante. Se você comparar as especificações, tanto do A72, M52 e o M51, todos eles têm 6 GB de RAM. Agora, o M62 tem 8 GB de RAM. Já é um fôlego a mais para você que quer rodar algo um pouquinho mais pesado, um jogo, por exemplo, para filmar em 4K, ele vai ser uma experiência mais fluida, mais lisa. Isso vai fazer diferença também, porque o aparelho vai acabar durando mais tempo, sem engasgos e sem nenhum problema aí na sua mão, tá? Nesse aspecto, o M62 leva melhor. Agora, no quesito processador, o M62 não consegue se destacar na multidão como ele aconteceu anteriormente. Aqui a gente tem quase um empate. Vou explicar, olha só. É porque o M51 usa o Snapdragon 730G, o A72 usa o Snapdragon 720G, e agora o M52, que acabou de ser lançado, usa Snapdragon 778, que é um baita processador. Só que ele tem um processamento muito próximo do outro processador do M62. Porque aqui a gente tem um Exynos 9825. É claro que o desempenho do Exynos deve ficar um pouquinho aquém do 778 da Qualcomm, mas na jogatina, por exemplo, você não vai ver tanta diferença assim, tá? É claro que o Snapdragon 778 é um pouquinho melhor, sai um pouco na frente em termos de desempenho, mas na prática você não vai chegar a perceber quase nenhuma diferença em relação ao M62, tá? Então nesse quesito quase que rola um empate, mas na verdade o M52 meio que sai na frente nesse quesito aí, tá? Agora, é no quesito câmeras que essa disputa dá meio que uma reviravolta. Vou explicar. É que as câmeras do M62, o M51 e o M52, elas têm sensores muito parecidos. É uma principal de 64 megapixels, uma ultra-wide de 12 e uma telefoto e uma macro de 5 megapixels cada uma, tá? Agora, nesse quesito, o A72 tem câmeras um pouquinho melhores. A gente tem a principal também de 64 megapixels, uma ultra-wide de 12, só que agora a gente tem uma telefoto de 8 megapixels e também uma macro de 5 megapixels.
Aí a gente tem uma câmera um pouquinho melhor, tá? Com a abertura inclusive um pouquinho melhor, que faz com que o A72 se destaque na multidão aí nesse caso, tá? Mas olha, as câmeras do M62, elas não vão te deixar na mão, elas são muito boas. Praticamente os mesmos sensores que vão lá equipados no M51. Então nesse aspecto, o M62 ele está meio que empatado com o M51 e também com o M52, tá? Agora, no quesito tela é que a disputa fica realmente acirrada aqui, tá? A gente tem a tela do M62 de 60 Hz, a gente tem a tela do M51 também de 60 Hz, só que agora o M52 ele vem com uma tela de 120 Hz de taxa de atualização. E o A72 tem uma tela de 90 Hz de taxa de atualização. Nesse aspecto, o M52 sai na frente disparado, porque é uma experiência muito incrível você lidar com uma tela de taxa de atualização tão alta assim. Resta saber se essa taxa de atualização ela é variável ou não, porque isso ajuda a economizar a energia da bateria. É claro que todos eles usam telas AMOLED de 6,67 polegadas Full HD+. Como todas as telas feitas pela Samsung, possuem uma excelente qualidade de imagem, cores vibrantes e um contraste incrível. Além do mais, como sempre comento aqui, eu não canso de comentar aqui no canal, por ser AMOLED, as partes pretas dos pixels estão apagados, economizando bateria. E isso é muito legal nesse tipo de tela. É exatamente por isso que os fabricantes todos têm cada vez mais adotado esse tipo de tela no mercado. Mas nesse aspecto, o M62 ele não ganha, tá? Ele fica atrás aí, mas não quer dizer que a tela dele seja ruim, tá? Na verdade, a proposta do M62 é justamente de ser um aparelho barato. Então, por isso que ele não traz essas tecnologias com taxas de atualização um pouco mais altas, tá? É para ser custo-benefício mesmo, exatamente por isso que ele não tem esse recurso. Agora, quando a gente vai para o quesito construção, a gente tem meio que um empate entre todos esses aparelhos aí, tá? Todos eles possuem a traseira de plástico, como você está vendo aqui, e como toda traseira de plástico, você tem aqui marcas de dedo aparecendo na traseira dele a todo instante. Você tem um risco enorme de arranhões. Aqui eu não sei se você consegue enxergar algum arranhão, né? Até porque eu uso capinha o tempo inteiro. Exatamente o que se recomenda quando você tem um aparelho com traseira de plástico. Bom, no mais, aqui ó, tanto o M62, o M51 e o M52 possuem sensor de desbloqueio na parte da lateral aqui, tá? Esse sensor físico ele é muito rápido, muito preciso. Se você tocou aqui, ó, desligou, tocou, desbloqueia na hora, tá? Isso é muito legal. É uma facilidade muito bacana. Agora, o A72, o desbloqueio é na tela, tá? Você toca na tela para poder bloquear o aparelho, tá? Esse tipo de sensor costuma não ser tão preciso assim. Demora um pouquinho mais, mas hoje em dia essa tecnologia está bem aprimorada, capaz que você não vai nem perceber tanta diferença assim, tá? Então nesse quesito, eles ficam meio que empatados todos eles, tá? Não dá para perceber muita diferença aí. E é no quesito jogos que a gente percebe que as relações de custo-benefício começam a se sobressair. Aqui o M62 ele tem um processador bem bruto, que é o Exynos 9825 com 8 GB de RAM. Isso dá um resultado prático bem legal na hora que você for jogar, e se você juntar isso com a bateria de 7.000 mAh, você consegue ficar praticamente o dia inteiro jogando, tá? Isso faz muita diferença. Agora, quando você olha para os concorrentes, o M51 é o único que tem a mesma bateria e o processador que é um pouquinho inferior em alguns aspectos. Mas não fica muito atrás também não. Agora, o A72 tem um processador próximo do M51, que também tem o poder de processamento bem próximo também, só que a bateria é menor, de 5.000 mAh. Agora, o M52 possui bateria de 5.000 mAh, só que o Snapdragon 778 faz muita diferença. Nesse aspecto, você tem um poder de processamento entregue que vai fazer o M52 se sobressair em relação à concorrência que a gente está analisando aqui, tá? A gente não pode deixar de considerar que o M52 também tem um poder de processamento bem legal, e aí a gente percebe que os 8 GB de RAM que ele tem pode fazer bastante diferença. Então leve isso em consideração quando você for pensar
num aparelho para adquirir para jogos, por exemplo, tá? É claro que dentro dessa comparação, o A72 se sobressai em relação a alguns quesitos aí, tá? Quando você compara e descobre que ele tem som estéreo 5G, ele tem proteção IP68 e ele tem também tela de 90 Hz. Tudo isso compõe um aparelho que é um intermediário, só que um intermediário um pouquinho mais premium. É uma proposta de ter um aparelho com mais recursos, que se você for reparar, daqui a pouco eu vou falar sobre os preços, ele é um pouquinho mais caro. Dessa lista, ele é o que está saindo aí com o preço mais caro de todos, tá? Agora, o M52, ele trouxe uma proposta bem interessante, processador parrudo, e aí ele tem a tela de 120 Hz. Isso é muito interessante. É um recurso a mais que o M52 está trazendo e está modificando um pouquinho a proposta do aparelho. Está deixando de ser um aparelho intermediário bem básico para ser um intermediário um pouquinho melhor, tá? Isso é muito legal. No caso do M62, a gente tem isso aqui feito para ser aparelho barato. Ele não tem nenhum desses recursos e se esses recursos não fazem falta para você, ele sim é uma boa opção porque o preço dele está bem mais em conta. Da lista dos 4 aparelhos que a gente está comentando aqui, ele hoje é o aparelho mais barato que tem para ser adquirido. E já que a gente está falando de preço, se você pesquisar nos varejistas que você acha pela internet aí afora, vai perceber que o M62 está sendo vendido na faixa entre R$ 1.700 e R$ 1.600. É um preço que já baixou bastante, porque ele foi lançado a R$ 3.500, um preço bem caro, né? Mas já caiu muito. E aí isso torna ele um custo-benefício bem legal, porque o preço dele é baixo. Ele entrega potência, ele entrega uma memória RAM de 8 GB, 128 de armazenamento, um bom conjunto de câmeras e uma bateria que dura o dia inteiro de você jogando. É ou não é um bom custo-benefício? Eu acho que é, tá? E quando você analisa os seus concorrentes aí, o A72 ele tem bastante recursos, ele tem uma bateria que também é boa, não é nada ruim, tem 5.000 mAh de bateria, ele tem todos esses recursos que eu acabei de falar para você, só que o preço dele de todos aqui é o mais caro. Você encontra ele aí nos varejistas com preços aí variando na faixa de R$ 2.200, talvez R$ 2.300, tá? Ele é o mais caro dessa lista. O M51 ele está meio sumido do mercado, você quase não encontra ele em lugar nenhum e o preço dele também disparou. Você encontra aí valores até de R$ 2.500, tá? Possivelmente o M51 ele parou de ser fabricado, muito possivelmente por conta da entrada do M52 no mercado. É meio que a Samsung substituindo um produto por outro. Tirou o M51 de linha, possivelmente, e está colocando o M52 no mercado. E aí o M52 foi lançado com um preço um pouquinho mais alto, mas já caiu bastante. Se você dá uma olhada aí agora, no dia que eu estou gravando esse vídeo, você consegue encontrá-lo por pouco mais de R$ 2.000, tá? O preço já caiu um pouquinho, e aí daqui a pouco pode ser que ele caia mais e faça mais sentido você pensar nele como uma opção. Mas de todos aqui, o que tem o menor preço é o M62, o que faz dele um custo-benefício bem bacana, tá? Leva isso em consideração se você estiver pensando em adquirir um aparelho intermediário como esses que eu descrevi para você aqui. Para você que está a fim de adquirir um aparelho como esse, eu vou deixar links aqui na descrição para você ir até lá e tentar encontrar o menor preço. Eu vou deixar vários links de vários varejistas para você pesquisar e tentar achar o menor preço, tá? E se você também tem interesse, a gente tem aqui um grupo de ofertas no Telegram, onde você pode receber ofertas que a gente garimpa aqui pela internet e manda para você lá, tá? Vale a pena porque a gente está sempre colocando lá só coisas que realmente vale a pena, tá? Passa lá, o link está aqui na descrição e se inscreve porque é bem legal também, tá? Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Vou ficando por aqui, mas você pode assistir a mais vídeos do nosso canal a partir de agora.